Comandantes no quartel de Abrantes. O indicado de Lula ao STF já foi delatado na Lava Jato. Tem a cassação do senador Rogério Marinho, que parece que não é bem assim. Um suposto crime que ele tenha cometido há 20 anos atrás por um juiz de primeira instância, e supostamente esse crime já prescreveu, tá? Tem mais água debaixo dessa ponte que você possa imaginar. Vamos falar também de uma correção que a CNN fez em relação à prisão do assessor, o aliado, né, ex-assessor aliado de Lira. Tem muita coisa para falar com vocês nesse vídeo, mas também tem muita notícia boa. Por exemplo, Gustavo Gayer traz um PL que foi aprovado de autoria dele, que vai libertar os cubanos, os médicos cubanos, né, do programa Mais Médicos, da escravidão daquela região abençoada. Fica comigo até o final. Agora, deixa seu like logo no início, porque ajuda pra caramba o canal. Compartilha nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap, se você é novo por aqui. É um bom negócio que você se inscreva e ative o sininho, senão vou te rogar uma praga. Vai cair os dentes, tudo da boca vai ficar com um dente só, para doer, viu? Aquele que é para doer e para abrir cerveja. Vamos começar falando do Gustavo Gayer, que é nosso amigo de fé, nosso irmão camarada. Olha só que golaço que ele fez. Hoje ele conseguiu aprovar uma emenda que estabelece que os profissionais do Mais Médicos devem receber como pessoas físicas e apenas em bancos brasileiros. É o fim do plano de Lula de voltar a financiar a ditadura cubana através desse programa. Se você não conhece o formato do antigo programa Mais Médicos, o que acontecia? O governo brasileiro contratava, pagava a OPAS, tá? Que é uma organização aí para a saúde da América Latina e tal, que era quem oficialmente trazia esses médicos, com muitas aspas, de Cuba, e quem recebia o dinheiro do pagamento do governo brasileiro era a OPAS. A OPAS mandava para o governo de Cuba e o governo de Cuba retia 80% do salário desses médicos quando eles aqui, em território brasileiro, recebiam, através de operações bancárias internacionais, apenas 20% do seu salário. Claro que esse percentual de salário variava de caso para outro, né? Tinha uns que eram mais amigos do regime, outros menos, então era assim que funcionava. Com a saída proporcionada aí pela emenda do Gustavo Gayer, eles terão acesso ao dinheiro total, 100%, em bancos brasileiros. Isso é fantástico. Bom, pelo menos tira a oficialidade da operação, mas ninguém vai garantir que lá em Cuba a família dele não possa receber assim um aviso do detentor do regime, que é para eles depositarem o salário e fazerem operações não oficiais. Mas, de toda forma, parabéns, Gustavo Gayer, grande garoto, muito bom. Gente, vamos falar de Rogério Marinho, que parece que teve o seu mandato cassado, mas não é bem assim. Deixa eu contar o buzilis para vocês e depois eu trago aqui uma consideração de uma outra pessoa que diz que não é bem assim não, tá? Vamos lá. A CNN diz que juiz condenou Rogério Marinho à perda do mandato em ação sobre supostos cargos fantasmas na Câmara de Natal. Cabe recurso. E é exatamente o que Rogério Marinho vai fazer. Ele vai entrar com recurso. Trocando em miúdos, ele fez uma declaração aqui à Jovem Pan que diz o seguinte, ó, ele afirmou por meio de nota que contesta as conclusões da Justiça e explica que não houve apropriação indevida de recursos nem falta de prestação de serviço. O senador respeita, mas não concorda com as conclusões da Justiça de que seria ato de improbidade ou contratação médica para atender a população carente gratuitamente. Não há acusação de apropriação de dinheiro, nem de que o serviço não tenha sido prestado. Por essa razão descabida, a condenação em uma ação cuja iniciativa, inclusive, se encontra prescrita de acordo com a lei de improbidade administrativa. Aí, a gente traz esqueci o nome dele, Gilson Machado. Gilson Machado fala também a esse respeito. Não perdeu o mandato dele, muita pirotecnia midiática que tem. Se trata de um processo que é de mais de 20 anos, 2005, no qual o mesmo contratou uma médica, na época, no gabinete dele, ele deputado, para prestar assistência a comunidades carentes.
E esse processo acaba de ser julgado agora, depois de tanto tempo. Não precisa nem dizer, né, por que é que foi julgado agora, mas por quê, né? Cabe recurso, ele não perdeu o mandato, inclusive, muito provavelmente já está prescrito por causa do tempo e não tem nem por que se preocupar. Tranquilizando a todos os patriotas, nosso Rogério Marinho não vai perder o mandato, nosso senador patriota do Rio Grande do Norte. Deus queira, né, Gilson? Deus queira. Por quê? Porque o Carmelo Neto, ele fez uma consideração importante, olha só. Depois de caçarem Deltan, eu e mais 3 deputados do Ceará, hoje chegou a vez do senador Rogério Marinho. Um juiz de primeira instância decidiu condená-lo à perda do mandato e inelegibilidade por 8 anos por suposta irregularidade cometida há quase 20 anos. Estamos vivendo tempos sombrios nos quais há uma clara tentativa de silenciar opositores. A velocidade com que isso está ocorrendo é assustadora. Começaram caçando o direito de expressar opiniões e discordar, e agora estão indo além, atacando os direitos políticos. Se continuarmos nessa direção, em breve perderemos todos os nossos direitos fundamentais. Meu amigo Rogério Marinho, ele deseja ao amigo, quando esse pesadelo passar, sairemos mais forte. Deus te ouça, né, Carmelo? Deus te ouça, porque, francamente, está passando de todos os limites. Bom, ninguém duvida por que isso saiu hoje, né? Tá bom. Vamos falar de Cristiano Zanin? Gente, Cristiano Zanin, que ninguém nunca ficou sabendo, nunca do verbo jamais, o Zanin ele já foi delatado na Operação Lava Jato. Ele não só defendeu Lula de várias acusações da Operação Lava Jato, quanto ele próprio foi delatado na operação. Aí eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque neste caso, em se tratando de quem é, eu vou ler a matéria na íntegra para ninguém dizer que eu tirei aqui do contexto ou que a notícia separada é verdade, mas se junta é mentira, tá? Então, a revista Oeste diz que ontem o presidente Luiz Inácio anunciou, né, que ia indicar o Zanin mesmo, com possibilidade de se tornar ministro da Corte. O profissional teve relação dupla com a Lava Jato. Além de defender o petista, ele próprio se tornou alvo da operação. Em setembro de 2020, a Lava Jato deflagrou fase em que tornou réus ao menos 4 advogados. Além de Zanin, a denúncia teve como alvo Roberto Teixeira, que também era responsável pela defesa de Lula, ou seja, 2 advogados responsáveis pela defesa de Lula haviam sido delatados na Operação Lava Jato. Esse é o Brasil que você está vivendo, tá? Uma outra que se tornou ré é a Ana Tereza Basílio, da equipe jurídica do ex-governador Wilson Witzel, que a gente sabe muito bem que fim levou, e o advogado Eduardo Martins, filho do então presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Seguindo aqui a matéria, continua a Oeste. Segundo denúncia que partiu direitinho, no formato que tem que ser, nos ditames que orientam a nossa tradição jurídica aqui no Brasil, a denúncia partiu do Ministério Público, não foi de um único magistrado, um único juiz, dizendo que ele era o dono da bagaça toda, não. Partiu do Ministério Público Federal. O grupo de advogados era suspeito de participar de esquema de tráfico de influência na divisão fluminense do Sistema S, que é o SESC, SENAC, FEComércio do Rio de Janeiro. Vou abrir um parêntese meu aqui. Outro dia, eu conversando com o doutor Grigoletti, ele disse, Valéria, diante do Judiciário do Rio de Janeiro, o STF é um parque de diversões para crianças. Então, vocês vão anotando aí, tá? Então, o tráfico de influências no Sistema S, que é SESC, SEC, SENAC, SESC, SENAC, FEComércio, tá? E os procuradores chegaram a falar em desvio de 151 milhões de reais. Zanin e outros advogados entraram na mira da Lava Jato a partir da delação do ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz. Então, Orlando Diniz foi preso, ele, para pegar uma pena mais leve, fez a delação premiada. A delação premiada foi chancelada, foi aceita pela Justiça. Isso quer dizer o quê? Que ele não só falou coisas que aconteceram, mas ele também ofereceu provas e fortes evidências que aquelas informações que ele estava passando podiam ser comprovadas, porque delação premiada é assim. Então, foi isso que o Orlando fez.
né? Ele aceitou a delação premiada, ofereceu fatos com evidências fortíssimas que comprovassem que o que ele estava falando era verdade. De acordo com a Polícia Federal, ele afirmou que, na tentativa de seguir no comando da instituição comercial, contratou advogados, mas não para uma defesa jurídica comum. Ele contratou os advogados para atuar nos bastidores dos tribunais e órgãos de fiscalização. A tentativa de Orlando Diniz era o quê? Conter decisões favoráveis em sua pessoa. Ou seja, Zanin e esses outros 3 advogados, eles não atuavam na frente de batalha na defesa de Orlando. Eles faziam o meio de campo bem debaixo dos edredões, bem debaixo da mesa, entendeu? Segundo os investigadores, os acertos entre Diniz e os advogados ocorriam sob contratos de prestação de serviços advocatícios ideologicamente falsos, já que, efetivamente, eles não assumiam uma causa advocatícia, eles não defendiam o contratante, eles simplesmente faziam lobby. Conforme a denúncia do Ministério Público Federal, 2 advogados comandaram o esquema de 2012 a 2018. Teixeira e Zanin são esses 2 advogados que chegaram a ser alvo de mandado de busca e apreensão, mas eles negam as acusações. O que a Justiça Carioca fez? A Justiça Carioca trancou a ação. A denúncia contra Zanin e todos os outros advogados no âmbito da Lava Jato não prosperou. No entanto, em abril de 2022, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trancou a ação penal contra o grupo. Além disso, o juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal da Corte, adotou 3 medidas em favor dos 4 réus. 1. Arquivou a denúncia contra os advogados. 2. Extinguiu as possibilidades de aplicação de pena contra o grupo. E 3. Anulou a delação premiada de Orlando Diniz. Ou seja, Orlando Diniz tomou na cabeça. Depois eu quero que vocês me cobrem, eu preciso fazer uma pequena pesquisa em relação ao Orlando Diniz, que pita, que pitou, o que fim levou, onde que ele está, onde que ele parou, que hoje realmente não deu tempo, tá? Eu de olho lá na CPI do MST, tá uma loucura, né? A CPI do Distrito Federal também, que contou com o depoimento do general Heleno, tá tudo muito doido, gente, bem doido mesmo. Bom, eu quero que você fique sabendo só que o cara que Lula está indicando ao STF teve uma delação que o citou como líder de um suposto grupo que praticava tráfico de influências no judiciário carioca. Esse é o Brasil que vai para frente. É, meu amigo, não é mole não. Deixa aí nos comentários para mim a sua opinião. Vamos falar de CNN Brasil, porque nós estamos com tudo e não estamos prós. A CNN Brasil fez uma errata com destaque na errata, o que é absolutamente improvável em tudo quanto é tipo de mídia mainstream. O que aconteceu? Vocês acompanharam comigo, eu dei a notícia hoje no nosso primeiro vídeo das 15 horas, dizendo que um aliado de Arthur Lira havia sido preso e com ele encontrado um montão de vários dinheiros, lembra? E aí a CNN veio a público, agora à noite, dizer que precisava fazer uma errata. O que aconteceu? O aliado de Arthur Lira, sim, foi preso, teve mandato de busca e apreensão para ele, tá? Tanto na casa quanto no trabalho e tal, ele está sob custódia já, ele foi preso, porém, os 4 milhões encontrados no tal cofre, que tinha até o remedinho para impotência sexual, aquele cofre foi encontrado num endereço em Maceió e não no endereço em Brasília, que era o endereço do aliado de Arthur Lira. Então, antes de você dizer, esse Arthur Lira não presta, olha só, nós já sabíamos que não sei o quê, porque 4 milhões de reais em espécie. Calma, porque foi um erro da CNN e a CNN trouxe a errata como que por um milagre, tá bom? E aí, o que você acha de ter um ministro no STF que já foi citado em delação na Lava Jato e que, por um milagre também, o seu processo foi trancado, acabado, sem possibilidade
de voltar à tona e uma delação premiada cancelada, anulada. Deixa nos comentários para mim, só não esquece que você está vivendo numa democracia. Então, maneira aí nas palavras, porque eu sei muito bem a quantidade de palavrões que você está com vontade de escrever agora. Segura o tchan aí, tá bom? Se você gosta do meu trabalho, pense em se tornar um apoiador financeiro. Aqui tem um Pix que você pode contribuir com qualquer valor. E na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que está fora do Brasil. Conto com a sua ajuda, porque, afinal de contas, aqui não tem cofres com 4 milhões de reais em espécie. Ninguém para me mandar nem um milhãozinho. Então, tem que ser de R$1 em R$1 da ajuda e do apoio que você me dedica. Eu volto às 23h45, mas a gente se fala já nos comentários. Conto com você.